Bom dia, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa aquele bom dia, Dani. Sim, quanto mais você interage com esse vídeo, mais o YouTube entende que você gosta do canal, entrega nossos vídeos para vocês e recomenda também para outras Alices, né, e Romeus, para que eles venham aqui contar a história deles também. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Prepara o maracujá. Prepara o nosso chá de Rivotril. Porque essa história vai deixar vocês pé da vida. Eu já estou avisando. E eu sei o que eu estou falando, porque eu conheço minhas meninas. Bom, vamos lá. Vamos lá, a nossa história de hoje. E é isso mesmo que vocês leram aí no título. Eu não tive pudor para chegar onde eu queria chegar. Inclusive, gente, essa história ela me mandou já tem um tempinho. Eu conversei com ela. Eu falei, olha, sem certeza você quer que eu conte? Porque depois eu não tiro história, tá? Esse negócio de que, veio comentário, não gostei e tira minha história, não tiro história, vocês estão avisadas, né? Não tiro história do canal. A partir do momento que ela foi pro canal, vocês autorizaram, a partir do momento que vocês me mandam o e-mail de vocês com a história de vocês, já tá autorizado para eu ler no canal. Então, se depois ficar aí putinha com os comentários e tal, não tiramos, tá bom? E eu falei com ela que essa é uma grande chance dela ter muitos comentários negativos nessa história. Não que eu já tô querendo aí falar, né, pra vocês verem já a história com outros olhos, mas só pelo título aí já sei que já tem gente que vai ficar com ranço. Mas vamos lá. Dani, me chamo Alice, tenho 28 anos e atualmente trabalho como supervisora de uma empresa muito conceituada. Sou solteira e não tenho filhos. Te sigo no YouTube já faz alguns anos e acho você o máximo. Amo seu jeito de contar as histórias e interagir com as Alices. Adoro acompanhar as viagens também. Tenho como um dos objetivos de vida viajar igual você. E quando eu tenho um objetivo traçado, eu corro atrás para alcançar os meus objetivos. E aí ela tá super certa. Inclusive, gente, o meu canal Mundo da Dani, onde eu posto lá minhas viagens, segue lá pra gente, tá bom? Dani, sou filha única, meus pais foram casados durante 20 anos e quando eu tinha 16 anos eles se separaram por conta de uma traição da minha mãe. O meu pai sempre trabalhou como caminhoneiro, por muito tempo ele trabalhou fichado numa empresa, mais precisamente por 18 anos. Depois desse tempo ele juntou a rescisão dele, mais um dinheiro que ele recebeu do seguro de vida do meu avô e conseguiu comprar o próprio caminhão. Como depois de adquirir o caminhão, ele começou a trabalhar por conta própria, ele começou a trabalhar muito mais do que trabalhava antes. Então, ele começou a pegar cargas para Rondônia, Tocantins, e por conta disso ele passava uma longa temporada fora de casa. Muitas vezes ele pegava carga num estado e ia direto para outro estado, sem mesmo passar em casa. Já minha mãe, Daniela, sempre foi dona de casa. Por um tempo ela trabalhou vendendo Natura, Boticário e outros produtos do gênero, mas nunca trabalhou fichada em nenhum lugar. Assim que meu pai... Eu acho que fichada é carteira assinada, né, gente? Tipo, fixa, né? Acho que é isso. Peraí. Aí tá, coisas do gênero, né? Assim que meu pai comprou esse caminhão e começou a viajar para longe, a minha mãe começou a implicar muito com ele, por conta da ausência dele em casa. Até então eles tinham um relacionamento super tranquilo. Eu não tenho nenhuma recordação de grande briga dos meus pais. Só que depois que meu pai começou a viajar para fora, minha mãe se transformou. Primeiro entrou numa fase de ficar reclamando o tempo todo da ausência do meu pai. Depois começou a ficar mais largada com as coisas da casa. Começou também a sair muito durante o dia e sempre com a mesma desculpa que estava saindo para vender os produtos dela. Depois ela começou a sair à noite com uma das vizinhas que tinham na nossa rua e tinha uma fama horrível. Quando meu pai soube que a minha mãe estava andando com essa vizinha, eles tiveram uma briga horrível. E eu acabei tomando uma surra enorme da minha mãe por ter contado para o meu pai da proximidade da minha mãe com esta vizinha.
Na verdade, Dani, eu só contei porque eu já estava de saco cheio da minha mãe me prender em casa o tempo todo e sair pra farra com as amigas dela todos os dias. Ela sempre me limitava os horários para chegar em casa e ela mesmo não tinha hora para nada. Um dia meu pai ligou lá para casa enquanto ele estava viajando para saber como estavam as coisas. E como eu estava com muita raiva da minha mãe, eu disse para ele que estava tudo péssimo, que mamãe não parava mais em casa durante o dia e que quase todas as noites ela saía dizendo que estava indo para casa de uma amiga. Meu pai ficou revoltado e quando ele chegou de viagem, ele foi tirar satisfações com ela. Eles tiveram uma briga horrível. 2 dias depois, que meu pai viajou novamente, minha mãe me esperou chegar da escola e me deu uma surra, falando que era para eu deixar de ser fofoqueira e parar de cuidar da vida dela. Dani, eu sempre apanhei muito da minha mãe, mas esse dia minha mãe me bateu com sangue nos olhos. Ela estava com muita raiva de mim e ainda me ameaçou que se eu falasse alguma coisa com meu pai, a surra ia ser maior ainda. Bom, eu fiquei com um ódio enorme da minha mãe e coloquei na minha cabeça que eu ia me vingar dela. Com pouco tempo eu consegui desmascarar minha mãe. Numa dessas saídas dela, supostamente com as amigas do bairro, eu descobri que na verdade ela estava indo para casa de um cara mais novo que o meu pai e que também era casado e que a esposa trabalhava como técnica de enfermagem à noite. E que ela e o cara aproveitavam os dias do plantão da esposa, né, para transarem dentro da casa dele. Ele era um pé rapado, sequer tinha dinheiro para eles irem no motel. Quem me alertou que ela estava indo para a casa desse homem foi minha amiga Carol. Ela morava perto da casa desse homem e um dia, por volta das 10 da noite, ela viu minha mãe entrando lá. Achou estranho porque ela conhecia a mulher do cara e sabia que ela trabalhava à noite. Quando ela me contou isso, eu fiquei radiante, pois eu ia me vingar da minha mãe de qualquer jeito. Aquela surra que ela me deu foi uma surra de raiva e não para me corrigir. Ela estava com muita raiva, pois eu estava atrapalhando os planos e a sem vergonhice dela. Mas naquela época eu não podia afirmar nada, eu só queria alertar meu pai, pois eu sempre fui muito próxima dele, que mesmo não estando presente, sempre me deu as coisas que eu precisava. Já minha mãe, mesmo morando embaixo do meu teto, não era presente na minha vida e não tinha nada para me proporcionar. Então, depois que Carol me contou isso, tivemos a ideia de filmar e fotografar minha mãe entrando na casa desse cara. Como Carol era amiga da mulher dele, ela descobriu os dias que ela fazia plantão e conseguimos fotografar ela entrando 2 vezes lá. Dani, além da traição que me deixou estarrecida, é que minha mãe tinha a chave da casa do cara. Nas 2 vezes que a gente ficou espiando de longe, minha mãe abriu o cadeado do portão e entrou numa boa, como se a casa fosse dela. Eu não falei nada para minha mãe ali, mas depois de um tempo desmascarei ela perante o meu pai. Como não foi necessário chantagear ela, até porque ela não tinha nada a me oferecer, eu também não tinha nenhum rabo preso com ela que eu precisasse usar minha descoberta para me proteger, então desmascarei ela no dia do aniversário dela. Alice vingativa, hein? Meu pai tinha chegado 2 dias antes de viagem e ia passar 3 dias em casa. No dia seguinte, o aniversário da minha mãe, ele já ia para a estrada novamente. Então ele resolveu fazer um churrasco para comemorar o aniversário da minha mãe. Só entre a gente, minha avó e duas tias, irmãs da minha mãe. Nesse dia pela manhã eu tive uma discussão com a minha mãe. Ela queria que eu ajudasse ela na cozinha a preparar as coisas para o churrasco. Mas além de eu estar cansada, eu não tinha o porquê de ajudar a preparar a festa para ela, que estava traindo meu pai. Quando eu falei com ela que eu não ia ajudar, ela ficou alterada e começou a me atacar. Inclusive me chamou de vagabunda. Gente, nessa hora eu fiquei só o ódio por dentro. Coloquei o dedo na cara dela e falei: a vagabunda da história aqui é você. Além de você estar traindo meu pai, está traindo ele com um cara bem mais novo que ele, que também é casado. Falei que ela ia lá só para trepar com ele, mesmo. Eu falei: mãe, você tá indo na casa desse cara só para trepar com ele, você tem um fogo nessa periquita que você não aguenta ficar sem, né, vocês sabem o que, né? Gente do céu. Nisso minha mãe partiu para cima de mim com uma faca que ela estava picando vinagrete. Meu pai ouviu os gritos e foi correndo ver o que estava acontecendo. Minha mãe ainda quis despistar, falando que eu não estava querendo ajudá-la na cozinha e que eu tinha xingado ela.
Falei com meu pai que era verdade o que ela estava falando, mas ela só não falou que eu xinguei ela de vagabunda porque ela estava traindo ele. Meu pai ficou perplexo e perguntou do que eu estava falando. Nessa hora, eu corri no meu quarto, peguei as fotos que estavam escondidas debaixo do meu colchão e mostrei para o meu pai. Ele que sabia o que era aquilo, e eu contei toda a história, que minha mãe tinha me dado uma surra, porque eu tinha contado para ele sobre ela estar saindo todas as noites com as amigas. Mas que depois eu descobri que, na verdade, ela saía para transar com um homem bem mais novo que ela, que era casado. Gente, minha mãe partiu para cima de mim novamente e meu pai conteve ela. Me mandou ir para o quarto. Pouco tempo depois, minha avó e minhas tias chegaram lá em casa para o churrasco. Nisso, meu pai e minha mãe estavam no maior bate-boca na cozinha. Eu fui abrir a porta para elas e falei que não ia ter churrasco nenhum, porque eu tinha desmascarado minha mãe para o meu pai. Elas ficaram sem entender nada. Até que meu pai veio até o portão e falou toda a verdade para minha avó e para as minhas tias, que ficaram horrorizadas com a confusão. E ali elas convenceram a minha mãe a ir para casa da minha avó. Com essa confusão toda que aconteceu lá em casa, meu pai desistiu de pegar a carga que ele ia pegar na segunda-feira e passou 15 dias lá em casa. Nesse meio tempo, minha mãe pegou as coisas dela e foi morar na casa da minha avó. No dia que ela pegou as roupas e saiu de cabeça baixa, eu vibrei comigo mesmo de estar vendo a minha mãe saindo daquele jeito, desmascarada e sem moral. Até hoje nós duas não nos falamos. Ela já tentou se aproximar de mim novamente, principalmente no primeiro ano que eles se separaram. Mas eu tenho certeza que era para tentar se aproximar do meu pai, pois ela saiu do casamento deles com uma mão na frente e outra atrás, e ainda ficou com o filme queimado com o pessoal do bairro. Dani, depois que minha mãe saiu de casa, parecia que eu estava vivendo no paraíso. Não tinha mais ninguém dentro de casa para me encher a paciência. Eu só estudava e cuidava da casa. Sequer eu precisava cozinhar, pois meu pai abriu uma conta num restaurante próximo à minha casa e eu almoçava lá todos os dias. Pois eu sempre achei que cozinhar dava muito trabalho. E também eu não sei fazer nada na cozinha. Então a única responsabilidade que eu tinha era cuidar da casa. Eu ia para academia, estudava à noite, mas um tempo depois eu arrumei um emprego na academia. Sempre adorei malhar para manter meu corpo em forma. Acho que nosso corpo é nosso cartão de visita e o nosso cartão postal. E é através dele que a gente mostra a nossa beleza e com o nosso corpo ele nos abre muitas portas para a gente. Seja na balada, num camarote ou profissionalmente. Só que eu fiquei trabalhando nessa academia por menos de um ano. Eu tive um problema com uma outra funcionária por conta de um professor que trabalhava lá. Essa menina sabia que eu era super afim desse professor e começou a dar em cima dele descaradamente, só para me provocar. Acabamos tendo um bate-boca na recepção da academia, na frente de alguns alunos, e acabamos sendo as duas demitidas. Mas considero que quem ficou na desvantagem foi ela, pois além de eu ficar com o professor, algumas vezes, ela precisava mais do emprego do que eu. Eu tinha meu pai que me bancava, tinha minha casa. Ela precisava do salário para dividir o aluguel com uma amiga. Então, eu nem fiquei com raiva de ser demitida. Depois disso, Dani, eu passei um tempo só estudando e malhando. Meu pai começou a vir bem menos para casa, pois ele arrumou uma namorada em Rondônia e começou a fazer umas rotas a mais para lá. Só que com o tempo ele começou a falar que eu tinha que arrumar um emprego, que eu estava muito à toa, que ele ia continuar me ajudando financeiramente, porém era para eu ter meu dinheiro. E depois de tanto ele insistir, eu concordei com ele. Só que eu sempre dizia que eu não estava conseguindo emprego. Bom, aí ela falou que começou a olhar, né? E até que ela conseguiu, um amigo dela, acho que conseguiu um trabalho para ela. Então marcaram uma entrevista para eu ir. Logo depois que eu fiz a entrevista, eu fui contratada para uma função que não me agradou. Minha função era trabalhar dentro do escritório da transportadora, porém eu tinha que fazer a receber as pessoas e oferecer café e dar uma atenção a essas pessoas enquanto elas não eram recebidas pelo supervisor ou pelo gerente. Mas assim que eu comecei a trabalhar lá, eu coloquei na minha cabeça que o quanto antes eu iria dar um jeito de assumir um posto melhor.
Outra coisa que eu percebi de imediato é que alguns supervisores e gerentes ficavam me olhando com olhares maliciosos. E logo fiquei próxima de um deles. Vou chamar ele aqui de Fred. Fred era responsável por supervisionar as rotas que os caminhoneiros estavam fazendo. Ele tinha uma secretária direta que se chamava Luana. Logo que entrei, essa Luana ficou meia como responsável por me ensinar o trabalho. E ficamos próximas. A gente tinha praticamente a mesma idade. E assim como eu, ela também começou nessa função que eu estava, recepcionando pessoas e servindo um cafezinho. Só que depois ela foi promovida como secretária direta de Fred. Assim que fomos ficando próximas, ela começou a se queixar muito de Fred comigo, dizer que ele era muito exigente, que pegava muito no pé dela, que ele sugava ela no trabalho e que ele era um cara muito mulherengo. Que disse que quase todos os dias, Luana se queixava dele. Só que com o tempo eu comecei a ficar muito próxima de Fred. A princípio ele começou a pedir para que eu levasse café na sala dele pelo menos 3 vezes por dia. E todas as vezes que eu ia na sala dele, eu observava o jeito que ele me olhava. Dani, eu sempre tive uma bunda bem empinada, sabe? E todas as vezes que eu ia na sala dele, ele fixava os olhos na minha bunda. Com o tempo eu comecei a usar isso ao meu favor. Eu fazia questão de empinar ainda mais a minha bunda e eu via que isso deixava ele maluco. Por diversas vezes era nítido que ele tinha uma ereção. Com o passar do tempo, eu também comecei a me aproveitar disso e fazia questão de dar uma olhada, né? Como estava lá, se estava duro ou não. Eu fazia umas caras bem safadas para ele. Até que um dia Fred me chamou para levar um café para ele. No final do expediente, perguntou se eu aceitava tomar um chopp. Inicialmente me fiz de difícil, falei que eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu podia me prejudicar. Mas ele deixou claro que ninguém ia saber e que conhecia um restaurante bem afastado. Que se eu aceitasse, ele deixaria um dinheiro comigo, eu iria de Uber e a gente se encontraria lá. Depois de fazer um pouquinho desse jogo de preocupada, aceitei o convite e assim que acabou o expediente, peguei um Uber para esse restaurante e pouco tempo depois Fred chegou lá. Começamos a conversar e ele me perguntou um pouco sobre a minha vida, me perguntou se eu estava gostando do trabalho. Contei para ele um pouco sobre mim, mas na hora de falar sobre o trabalho eu menti. Falei com ele que eu já estava procurando outra coisa. Mentira, eu não estava procurando nada. Mas eu disse que eu não queria permanecer muito tempo naquela função de cafezinho. Bebemos mais um pouco e vi que ele já estava agoniado de ficar ali naquele restaurante. Eu aproveitei a deixa e perguntei se ele não queria beber num lugar mais reservado, pois como ele era um homem casado, eu estava preocupada em ficar ali com ele. Ele na hora então sugeriu da gente ir para um motel que tinha ali perto. Falei que por mim tudo bem, mas que desde que ele prometesse que fosse só para beber. E ele, meio que sem graça, acabou concordando. Chegando lá, nós trocamos uns beijinhos e ele começou a passar a mão em mim. Tava um clima gostoso. Só que eu não poderia dar para ele logo no primeiro encontro. Eu tinha que ter um trunfo na mão para conseguir o que eu queria. Quando o clima começou a esquentar, eu falei para ele que eu tinha que ir embora. Que eu não estava me sentindo bem e eu estava num motel com homem casado, que aquilo não era legal para mim. Ele ainda tentou insistir, mas eu fui irredutível. Falei que o meu caráter não me permitia transar com ele e falei que eu queria ir embora. Ele então me deu uma grana para eu pedir um táxi. No caminho para minha casa eu já fui pensando como ele devia estar, né? Mas também pensei, eu vou mudar minha função e tá na minha mão. Então ela queria o quê? Sair lá de servir cafezinho na empresa, talvez até pegar o cargo da amiga lá, né? Dias depois eu saí para almoçar com Luana fora da empresa, ela começou a meter o pau no Fred na empresa e quando ela foi ao banheiro, eu liguei o gravador do telefone. Assim que ela voltou, eu consegui gravar ela detonando o Fred. Guardei aquela gravação bem guardada no meu celular. Menina do céu, você é demoníaca. E alguns dias depois comecei a insinuar para Fred novamente, mais uma vez ele me chamou para sair. Aceitei o convite, no final do expediente fomos direto para o motel. Chegando lá, já fomos tirando a roupa e transando.
Fiquei bem safada, deixei esse homem maluco. Quando a gente estava na banheira relaxando, eu falei com ele que tinha uma coisa que eu precisava falar pra ele. Que eu estava muito mal por trair minha amiga, mas eu tinha que mostrar uma coisa pra ele, pois eu já estava afim dele. Mentira, eu nunca senti nada por ele. Diga-se de passagem, ele era horrível na cama. Mostrei o áudio que eu gravei de Luana falando mal da empresa. Antes disso, eu já tinha feito todo o cenário de que eu ia pedir demissão, pois eu tinha conseguido um cargo de secretária numa outra empresa. Quando esse homem ouviu o áudio, ele ficou doido. Falou que assim que chegasse na empresa no outro dia, ia demitir Luana e eu ficaria na vaga dela. Porém, eu fiz um charminho ainda, disse que eu não queria isso, pois esse não era o intuito que eu tinha ao gravar aquela conversa. Mas claro que ele insistiu e eu falei que aceitaria desde que Luana não soubesse que eu tinha mostrado aquela gravação para ele. Bom, no outro dia ele chamou Luana até a sala dele, né? Falou que estava insatisfeito com o trabalho dela e demitiu. E nem deixou ela cobrir aviso prévio. Assim que ela saiu da sala dele, ela me contou o que tinha acontecido e eu fui super solidária com ela. Tanto que até hoje ela nem sonha que foi eu que tive a ver com aquilo. Na verdade, gente, eu acho que eu fiz um bem para ela, pois ela estava insatisfeita com o trabalho. E se ela pedisse demissão, ela perderia os direitos. Então eu tenho minha consciência tranquila que tudo que eu fiz foi para ajudá-la. E no outro dia o RH da empresa me chamou e me promoveu para o cargo. Daí assim que eu comecei nesse cargo, eu comecei a lidar com pessoas importantes, os gerentes e até mesmo diretores. Com pouco tempo, um dos diretores já começou a dar em cima de mim direto. Paralelo a isso, Fred ficava me enchendo o saco para eu sair com ele novamente. Só que não tinha mais o porquê eu sair com ele. Eu já tinha conseguido o que eu queria, que era subir ao menos um degrau. E fora isso, o Fred era muito ruim de cama. E eu também já estava de olho nesse diretor, vou chamá-lo de Plínio. Um senhor de 55 anos, cabelos grisalhos, olhos azuis, um corpo bonito. Além de tudo, era um homem chique e cheiroso. Todas as vezes que eu tinha que ir na sala do Plínio, ele me tratava muito bem. Até que um dia, Dani, a secretária do Plínio, sofreu um acidente doméstico e teve que ficar 15 dias de atestado. E ele comunicou ao Fred que ele iria precisar que eu ficasse auxiliando ele na empresa. Plínio é muito focado no trabalho. E esse tempo que eu comecei a trabalhar diretamente com ele, eu procurei dar o meu melhor. Plínio sempre teve o costume de ficar até 8 da noite na empresa. E durante esses dias que eu estava trabalhando para ele, eu me coloquei à disposição para ficar com ele até mais tarde. Por conta disso, acabei caindo nas graças dele. Com o tempo, ele foi tendo muita confiança em mim e sempre fazia questão de me elogiar com os gerentes e diretores. Quando a secretária voltou do atestado, eu voltei a trabalhar com o Fred. Só que eu já não aguentava nem olhar para a cara dele, pois só de eu entrar na sala ele já começava a me assediar. Até que eu fiquei no meu limite de tanto ele me importunar e gravei ele me chamando para ir ao motel. Sem pensar duas vezes, mandei uma mensagem para Plínio e falei que eu queria conversar com ele no final do expediente, quando todos já tivessem ido embora. E assim que acabou o expediente, Plínio ligou no meu ramal e eu fui até a sala dele. Chegando lá, ele me perguntou o que estava acontecendo e eu fui certeira. Eu falei com ele que era uma coisa séria, que eu queria saber se eu podia confiar no sigilo dele e contei para ele que eu e Fred já tínhamos saído para um motel uma vez, que eu acabei cedendo por medo de perder meu emprego, mas que eu estava ficando desesperada, pois ele me assediava todos os dias e que eu não tinha mais paz para trabalhar. Mostrei para ele o áudio que Fred me chamou para ir para o motel e que por conta disso eu falei que iria me demitir, mas não processaria a empresa, porque eu tinha um carinho muito grande por ele, o Plínio. Ele então me pediu para não falar nada com ninguém, que ele iria convocar uma reunião ainda naquela semana, na qual ele iria fazer umas modificações entre as secretárias. 3 dias depois, Dani, eu já estava trabalhando como secretária de Plínio, ganhando 3 vezes mais do que eu trabalhava quando comecei na empresa. A secretária do Plínio foi trabalhar com o Fred. E em menos de 20 dias, Fred foi transferido de cargo e foi trabalhar no pátio da empresa bem longe de mim.
Com menos de 2 meses que eu estava trabalhando com Plínio, me tornei supervisora na empresa, ocupando o cargo que já tinha sido de Fred. Eu tinha um excelente salário. Além disso, me tornei o braço direito do Plínio dentro da empresa. Ainda não rolou nada entre a gente, mas eu tenho certeza que um dia vai rolar, e quando isso acontecer, eu tenho certeza que eu vou prosperar ainda mais. E vou me tornar, quem sabe, uma diretora. Bom, meu pai se enche de orgulho de mim, de eu ter virado supervisora. Também tenho muito orgulho da minha trajetória, pois eu cheguei onde cheguei graças aos meus méritos. Eu consegui tirar a Luana da empresa, ela só falava mal da empresa, e também consegui rebaixar um assediador de cargo. Minha meta a curto prazo é me tornar uma das gerentes, e eu não pensarei 2 vezes para fazer o que for necessário para alcançar meus objetivos. Vou continuar agindo da mesma forma, sem ter que passar por cima de ninguém, pois eu não preciso prejudicar ninguém para alcançar meus objetivos. Eu tenho plena consciência dos meus méritos, dos meus valores. E quando isso acontecer, volto aqui para contar todo o meu sucesso. Espero que as Alices do seu canal tenham objetivos de subir na vida e se inspirem na minha trajetória para conseguir sucesso nas suas carreiras. Gente, vocês não precisam passar por cima de ninguém para conseguir o que vocês querem. Um beijo enorme. Nem sei o que dizer, gente. O que vocês acham? Então, como eu falei pra vocês, eu conversei com ela. E ela tem plena certeza que ela fez a melhor coisa. Eu até conversei um pouco com ela. Gente, eu não sei, isso é caso pra, não sei, pra um tratamento, né? Alice, como eu já conversei com a Alice. Eu acho que é um dos poucos casos que eu conversei com a pessoa antes de gravar o vídeo. Ela me ouviu, mas como eu falei pra ela, né, ela queria que a história fosse contada. Ela não vê ela fazendo nada errado nisso, tá? Ao ver dela, ela tá fazendo uma coisa boa. Só que assim, lógico, o cara era assediador, o cara assediou ela. A menina falava mal da empresa, a menina falava mal da empresa. Mas é o que eu falei pra ela, as 2 vezes ela usou coisas que foram faladas pra ela pra fazer o mal pra outras 2 pessoas, vocês estão me entendendo? Gente, tem algo que eu abomino, isso pode ser em relação homem-mulher, pode ser em qualquer tipo de relação, é você contar algo pra alguém. Isso acontece muito, né, em namoro às vezes, você contar algo pra, sei lá, pro seu namorado, pra sua melhor amiga, e na primeira oportunidade a pessoa usa aquilo contra você. E tem muitas pessoas assim que fazem o que a Alice fez aqui. A Alice, ela tem plena certeza que ela fez pro bem da Luana, né? Já que Luana não gostava do emprego, então, poxa, eu fiz pro seu bem você ter sido demitida. E ainda recebendo os seus direitos na empresa, né? E o Fred, ela viu ele como um assediador, então ela também tem plena certeza que ela fez uma coisa boa também, que foi tirar ele dali do cargo dele e colocar ele pra longe. Eu só falei com ela, né? Eu falei que eu ia falar mais em vídeo, que eu acho assim, nem tudo que ela fez, eu não acho que tá certo o que ela fez, pra falar a verdade pra vocês. Eu não acho que tá certo. Eu acho que às vezes você tem uma amiga de trabalho, você reclama mesmo, às vezes o trabalho tá pesado, ou o trabalho tá isso, ou o trabalho tá aquilo, e você acaba reclamando. E ela sempre tentou usar a fraqueza das pessoas para tirar as pessoas do caminho dela. Inclusive lá com a mãe dela lá atrás. Aí é aquele contraponto, né? A mãe dela estava certa? Não, a mãe dela não estava certa. Né? O cara estava lá trabalhando, a mãe traindo o pai e tal. Mas assim, vocês viram que desde lá de trás, ela usa isso na vida dela. E o pior é ela achar que isso é normal. Achar que ela tá certa, achar que ela não está fazendo nada errado. Por exemplo, lá pro pai dela, nossa, eu gosto muito do meu pai, eu vou tirar minha mãe aqui do caminho dele, né? Então, assim, é complicado, né, gente? Porque a gente sabe que a mãe dela realmente não agiu legal com o pai dela.
Mas sei lá, eu acho que pra tudo na vida tem um limite, sabe? E eu achei a nossa Alice de hoje meio sem limites, né? Apesar que ela bate na tecla diversas vezes que ela não usou isso pra magoar ninguém, ela não usou isso pra, né, tirar o lugar de ninguém. Mas eu acho, Alice, que você tem que começar a pensar um pouquinho mais nas suas atitudes, sabe? E você premeditou as coisas. A partir do momento que você grava, a partir do momento que você vai lá na sua mãe, que você tira fotos, né? E mostra pro seu pai, a partir do momento que você grava a menina falando mal da empresa e falando mal do chefe, a partir do momento que você grava o Fred te assediando, eu não tô falando igual o cara que te assediou, né? Um ponto eu concordo com você. Vocês estão entendendo, gente? Meu ponto de vista, assim, um ponto eu concordo com ela. Porque realmente ela foi pro motel uma vez pro cara, não quer dizer que ela vai querer ir todo dia pro motel com o cara e ele começa a assediar ela de uma forma, né, que ela se sente constrangida. O problema é que não foi isso que ela me passa na história. Vocês estão entendendo? Se é uma situação que realmente você está sendo assediada, né, eu achei válido. Mas nessa situação aqui, ela usou tudo isso para subir de cargo. Ela usou tudo isso para tirar as pessoas do caminho dela. E ela acha que ela está certa, ela acha que ela não fez nada demais. Eu não sei se foi a minha visão, então eu quero que vocês deixem aí os comentários se vocês viram isso igual a mim. Vocês acharam que tá certo? Tipo, mas a menina vivia falando mal da empresa, por que não? Então, né, ela, sei lá, até ajudei ela a sair, né? Minha mãe traiu meu pai, então ajudei meu pai a descobrir a traição. O cara me assediava, então eu mostrei ali que ele estava me assediando. O que vocês acham disso? Porque eu não tô falando assim que ela está completamente errada, né? Porque você tá trabalhando numa empresa, se alguém te assediando, você tem que realmente reportar isso, né? Mas eu acho que da amiga ali ficou meio pesado. Da mãe, ela já tava com uma rixa com a mãe, né? Eu até entendo, de repente ela é apaixonada pelo pai, ela gosta muito do pai dela, então ela não queria também ver o pai dela ali fazendo papel de corno, né? Vamos colocar assim, o cara trabalhando pra prover pra família. Mas ela não me passa isso, vocês estão entendendo? Ela não me passa que ela fez isso tudo por amor ao pai. Pra mim ela fez mais isso pra tirar a mãe do caminho dela do que por amor ao pai dela. A amiga, definitivamente ela queria tirar do caminho dela, né? E o Fred, que, né, tava lá assediando ela, com certeza ela também queria tirar o Fred do caminho dela. Então, assim, eu não vi ela usando isso. Vocês estão me entendendo, né? Não vi que ela usou isso porque ela se preocupava com essas pessoas. Ela usou isso a favor dela. Pelo menos essa é a visão que eu tive da história dela. Deixa aí no comentário a sua visão. Beijo pra vocês. Alice, independente aqui do que seja, né? A gente gosta de ouvir as histórias, a gente gosta de discutir aqui os temas, né? Obrigada por ter escrito. Um beijo pra você. Espero que você ache aí muita luz no seu caminho, tá bom? Beijo, com Deus e até o próximo. Tchau.